cobertura, telhado, estacionamento, se você vai dormir bem, se você não vai dormir bem, se você terá barulho dentro do seu quarto, se você terá uma sala confortável, se você terá uma sala que vai bater o sol na hora correta. Olá galera, tudo bem? Este é o canal Falando de Cidade e eu sou Ed Vieira, arquiteto. No vídeo de hoje é um vídeo rápido que eu quero conversar com você um pouco sobre a figura do arquiteto, a figura do profissional de arquitetura. Então nós vamos falar de arquitetura, nós vamos falar de planejamento urbano, nós vamos falar de planejamento e projeto. É simples, é rápido, para você entender o que você precisa de um arquiteto, o porquê você contrata um arquiteto. Vem com o Ed no vídeo de hoje, que tá bom demais. E se você ainda não se inscreveu no canal, olha, dá uma olhada aqui nos vídeos que nós temos no canal Falando de Cidade. Te interessa algum? É construção, reforma, decoração, documentação do seu imóvel, tem tudo isso. Se inscreve, ativa o sininho, porque você nunca mais vai fazer algo errado aí na sua obra. Então vem com o Ed no vídeo de hoje. Muitas pessoas olham assim e falam assim: o que faz um arquiteto? Qual que é a função de um arquiteto? Para que serve um arquiteto? De forma simples, de forma básica para você entender. O arquiteto, em relação ao engenheiro, o arquiteto é quem faz o projeto. Muitas pessoas já chegaram até mim e falaram assim: Ed, eu preciso te contratar, eu tenho um problema lá na minha casa, eu tenho uma situação que eu preciso construir, eu preciso resolver uma situação na prefeitura de uma multa, de alguma coisa relacionada a isso, e eu quero saber, você trabalha também com projeto de prefeitura ou você só faz o desenho? Porque muitas pessoas não entendem qual o real trabalho de um arquiteto. O real trabalho de um arquiteto está relacionado ao projeto, ao planejamento. Quando nós falamos em planejamento, quando nós falamos em projeto, nós queremos fazer você entender que o planejamento ele vai além do projeto de uma casa, além do desenho de uma casa. E que o projeto de uma casa também vai além do que o desenho de uma casa. Ah, tá difícil? Não vai ficar difícil não. Você vai entender agora o que eu vou falar. Por exemplo, o que é o planejamento que um arquiteto faz parte em uma cidade? O planejamento de uma cidade vai além daquele desenho urbano que você tem. O que é o desenho urbano? A configuração daquele tecido que envolve a movimentação das pessoas, a circulação das pessoas, o comércio, a política, a moradia, a construção, o transporte público. Isto é o que move uma cidade e isto tem que passar por um planejamento. O planejamento dessa cidade tem o envolvimento de vários profissionais de cada uma das áreas, inclusive da área política, que é extremamente necessário, e o arquiteto mais os engenheiros, um conjunto de engenheiros, e o arquiteto tem o papel fundamental e o principal papel de fazer o planejamento e o desenvolvimento urbano dessa cidade. Então, quando nós pensamos na circulação, no transporte público, no transporte privado, no transporte aí que você utiliza o seu carro, que você circula, um arquiteto pensou neste planejamento, no planejamento dessa cidade. Um arquiteto pensou também nas condições do seu bairro, na divisão do seu bairro, ou na solução de problemas de bairros que foram criados sem planejamento. Quando chega na prefeitura da sua cidade, quando chega no momento do planejamento urbano, para o novo plano diretor ou para a criação de um plano diretor, o arquiteto, juntamente com as outras disciplinas, com os outros profissionais, tem a incumbência de fazer este trabalho, de exercer esta função de planejamento. E quando nós falamos em uma casa, como eu disse, o projeto vai além do que o desenho de uma casa, porque nós, como arquitetos, é quem aprovamos o projeto na prefeitura, é quem pensa e determina todas as instalações da sua casa, instalação elétrica, hidráulica, alarmes, câmeras, drenagem, cobertura, telhado, estacionamento, se você vai dormir bem, se você não vai dormir bem, se você terá barulho dentro do seu quarto, se você terá uma sala confortável, se você terá uma sala que vai bater o sol na hora correta, se você tem um quarto que vai bater o sol na hora correta e não vai ter aquele calorzão à noite ou aquele frio que você não consegue dormir, o papel do arquiteto é fundamental nesta hora e não apenas um desenho simples.
Pensando desta forma, nós conduzimos o nosso pensamento à importância de um arquiteto aí no projeto da sua casa. Então, quando você contrata um arquiteto, quando você pensa na arquitetura da sua casa, você está pensando na legislação da sua cidade, na aprovação deste projeto lá na prefeitura da sua cidade, e você está pensando também na figura do arquiteto como alguém que vai resolver a sua casa de forma que ela fique totalmente feita para você. E aí você me pergunta, Ed, e qual que é a função do engenheiro? Nós temos muitos engenheiros que também fazem projetos, que também pensam no projeto. Inclusive há anos atrás, alguns anos atrás, não existia esta figura do engenheiro apenas como o engenheiro calculista. A figura do engenheiro era a figura do profissional que fazia tudo na construção, desde o projeto até o acompanhamento de obras. E hoje nós temos esse entendimento que o engenheiro também pode fazer desde o projeto até o acompanhamento, mas a figura indispensável do engenheiro é no cálculo, é no planejamento da construção, no acompanhamento e execução da obra, no planejamento até da cidade, quando nós pensamos, no caso, no planejamento da cidade, no crescimento da cidade, nas questões de números. Você já pensou você construir um metrô sem um engenheiro? É praticamente impossível você fazer isso. Nós temos cálculos altamente complexos de estrutura, de fundação, de perfuração, que há necessidade do engenheiro. Nós temos cálculos altamente complexos para fazer a fundação e estrutura de um prédio, que necessita da figura do engenheiro. Então uma construção, uma casa, uma edificação, ela não é só projeto e planejamento, no sentido de circulação, no sentido de morar, no sentido de viver, e também no sentido de construir. Então, quando nós pensamos no projeto e na construção deste projeto, na execução deste projeto, nos cálculos deste projeto, nós temos aí a figura do engenheiro em suas várias funções, desde o engenheiro da construção civil até o engenheiro mecânico, que tem toda uma função também dentro da construção civil. Caso você não soubesse desta, você aprendeu aqui agora no canal Falando de Cidade. Então, no vídeo de hoje foi um vídeo rápido que eu conversei um pouco com você sobre a função do arquiteto, sobre o projeto de arquitetura. E se você gostar do canal Falando de Cidade, depois que você assistir este vídeo, que você der uma olhada nesses outros vídeos que eu estou falando, dá mais uma olhada no canal Falando de Cidade, vê o que tem lá: construção, reforma, decoração, documentação do seu imóvel. Eu dou dicas sobre todos estes assuntos para você não errar, para você não perder. Então vem com o Ed no canal Falando de Cidade.